capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 até o 25. Vamos aqui extrair para nós nessa noite algumas direções para nós pensarmos juntos. Acharam? Posso ler? Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 24. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Deus, precisamos que teu Espírito Santo fale no nosso coração nessa noite. Espírito Santo, use esse texto aqui que nós vamos abranger aqui. Fala no nosso coração. Eu sei que o Senhor fala de formas diferenciadas. Que nós possamos, em nome de Jesus, sairmos daqui, ó Deus, com mais, ó Deus amado, confiante no Senhor, diante daquilo que nos sobrevém, ó Deus, na vida. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, é um texto conhecido, já foi feito em várias peças, teatros, em cima desse texto, sobre essa revelação aqui no livro de Mateus, sobre o nascimento de Jesus, envolvendo Maria e José. O interessante aqui é que no versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. A Bíblia, ela traz alguns termos e que às vezes não é do nosso costume expressarmos a palavra despojar, ou desposado, despojada, não é do nosso comum. Mas o texto nos fala que Maria, ela estava despojada com José. O contexto hebraico, aqui na época de Jesus, em relação ao casamento, é bem diferente da nossa cultura atual. Nesse contexto aqui, a mulher que era comprometida, ou que fazia uma aliança ali com, ainda não era o seu esposo, mas noivo, era um contexto totalmente diferente, porque aquela mulher era prometida e diante de testemunhas para aquele que viria a ser o seu esposo. Então o verso 18 diz assim que Maria havia sido desposada. Foi um ritual de uma forma solene, prometida em matrimônio Maria a José. As festas de núpcias e o viver juntos era uma questão que ainda iria acontecer.
Mas, para a cultura judaica, já estavam como se fossem casados. Porém, ainda precisariam passar pelas núpcias. Quando o texto, verso número 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua esposa, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, tido relação sexual, porque a relação sexual era no casamento, e o casamento ainda viria a acontecer nas núpcias. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. O texto, ele nos traz uma reflexão no sentido de que, quando José, ele se depara com Maria grávida, e ele sabendo que não fora dele, qual o caminho tomar, quais as direções tomar, para que aquela situação fosse resolvida. É uma situação complicada e às vezes na nossa vida não é diferente. Às vezes vem algumas coisas nas nossas vidas, nós buscamos com as nossas próprias mãos, com o nosso entendimento, algumas situações que às vezes não tem explicação. Como aconteceu? Como vou sair dessa? Como resolver? E José se encontrou dessa forma, porque Maria lhe estava prometida para ser esposa, mas ainda precisaria acontecer ainda as núpcias, mas houve ali uma celebração diante de testemunhas que aquela mulher, Maria, seria de fato a esposa de José. E de repente José, ele descobre que Maria está grávida. O texto diz isso. E grávida pelo Espírito Santo. Como entender isso? José, ele poderia tomar duas direções. Segundo na cultura judaica, duas direções ele poderia ter tomado. Ele poderia divorciar-se dela publicamente. Porque o laço que foi feito ali, prometido a Maria para ele, foi de forma pública. Porque essas questões de celebração era feita de forma pública, fazendo a sua própria defesa. José, ele tinha argumento para fazer a sua própria defesa, mesmo não tendo testemunha. Mas ele poderia, na cultura judaica, falar assim: não foi eu que engravidei Maria. Mas para protegê-lo, teria que expor Maria. Porque a lei hebraica, lá no livro de Levítico, Número, existe leis para quem quebrasse, principalmente para a mulher, quebrar esse voto, para chegar num casamento. José, para salvar a sua honra, teria de comprometer a honra de Maria. Mas a Bíblia diz que José era um homem justo. Versículo 19 diz assim: mas José, seu esposo, fala esposo, mas na cultura judaica ainda não tinha acontecido as núpcias, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então a Bíblia diz que José era um homem justo e não queria infamá-la. É tão interessante que quem ama, a Bíblia diz que quem ama cobre multidões de pecado. Quem ama não expõe o outro ao opróbrio, à vergonha. É tão interessante que José, no seu senso de justiça, de servir a Deus, esse Deus que era o Deus considerado o Deus hebraico, porque aqui até então eles estavam vivendo a cultura hebraica. A graça ainda não tinha se manifestado. Ali estava no processo de Jesus estar sendo gerado no ventre de Maria. Então a graça, mas mesmo assim a graça já imperava no Antigo Testamento. José também tinha uma segunda opção. Ele resolveu, então, deixá-la secretamente.
secretamente. O texto diz isso aqui no versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Diante de algumas circunstâncias da vida que é posta para nós, às vezes nós ficamos pensando qual caminho tomar, qual direção tomar. José, ele tinha todo o respaldo da lei para difamar Maria, para trazer aquele caso para que fosse julgado, porque não foi ele que engravidou Maria. Ele nem sabia quem engravidou Maria. Ele resolveu então deixá-la secretamente. Dispõe-se a sofrer o dano. Ele preferiu sofrer o dano. Ele não queria que Maria tivesse sua reputação destruída por um suposto pecado, porque ele não sabia, ele não tinha provas. Mas aquela mulher estava grávida. E aí, como resolver isso? Ele temeu o que os outros poderiam fazer com Maria. Lembra do caso que eles trouxeram uma prostituta para que todos apedrejassem? Jesus falou aqui que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então Maria estava nessas condições. Aqui. Ao tomar conhecimento, se porventura, daquela situação de Maria estar grávida, que estava sendo suspeitada. Mas diante desse quadro, e desses versos que nós lemos aqui, eu quero trazer o primeiro ponto para a gente refletir junto. Para nós não temermos diante das perturbações mentais ou perturbações psicológicas. E nós vamos dizer porquê. Nós vamos aqui tentar extrair do texto o porquê. José, diante daquela situação, de ver ainda não esposa, quase esposa, está naquele estado de gravidez, como ficou a sua mente? O que ele pensou? O texto diz que ele não quis difamá-la e deixou-la secretamente. José ficou com medo porque a sua mente a ponderou. Olha no versículo de número 20. Diz assim: enquanto ponderava nessas coisas. José ele começou a ponderar. O que é ponderar? Quando acontece algum fato na minha vida, na sua vida, na vida do ser humano, acontecem muitas perturbações mentais, psicológicas. E provavelmente aconteceu com José. Porque José também estava na mesma condição de ser humano. Ponderar significa considerar, cuidar, olhar, pensar muito sobre algo, ficar matutando. Você já parou para pensar diante de uma situação que aconteceu na sua vida e que muitas vezes você não soube lidar com a situação, mas ela veio, você não teve sabedoria, ou talvez ela veio de alguma forma e instalou na sua vida e você fica a matutar. Por que isso aconteceu? O que eu fiz de errado para que isso acontecesse? Por quê? Então o texto de número 20 fala que José ele começou a ponderar, a pensar naquela situação. Então, quando nós estamos diante dessas situações, que vêm sobre nós, traz perturbações psicológicas. José deve ter pensado no problema toda hora. Você já viu quando se instalam essas situações, nós não conseguimos parar de pensar nela? Nós estamos trabalhando, nós estamos pensando nela. Nós estamos dirigindo, nós estamos pensando dela. Está lavando vasilha, nós estamos pensando dela. Está lavando a casa, está pensando nela. Vai dormir, está pensando e não consegue dormir. Perde o sono porque aquela situação está trazendo perturbação mental.
E eu penso que José não foi diferente, porque José, ele se deparou com a futura esposa grávida, e não foi ele. E como resolver isso? O texto de número 20 fala que ele começou a ponderar, a pensar, a questionar, a matutar em relação àquilo. O texto diz que logo depois da visita do anjo Gabriel, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 56, logo depois da visita do anjo Gabriel, que o anjo Gabriel, ele visitou Maria. Se você ler lá no livro de Lucas, capítulo 1 em diante, você vai ver lá que o anjo Gabriel, ele visitou Maria e falou: você foi escolhida para gerar, através do Espírito Santo, Messias, Jesus. Quando o anjo visita Maria, o anjo Gabriel, Maria, sabe o que ela faz? Ela viajou para a casa da sua prima Isabel. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 56. Sabe quantos meses que ela ficou na casa de Isabel, sua prima? 3 meses. Meu querido, minha querida, não é para matutar, não? Por que Maria deu linha? Por que Maria foi para a casa da sua prima Isabel? Ela ficou 3 meses lá. É só você ler lá. 1,56, Lucas 1,56, fala lá no finalzinho, 56, que ela ficou 3 meses na casa da sua prima Isabel. E sua prima Isabel estava grávida, mas não do Espírito Santo, mas de uma relação normal com um homem. Lá fala no texto, e nasceu, e que ela estava grávida de João Batista, que veio nascer depois. E João Batista é primo de Jesus Cristo. Então tem certas situações que vêm nas nossas vidas, que nós queremos às vezes correr da situação, ou não encontramos soluções. O texto nos dá a entender que Maria guardou em silêncio o que aconteceu. No texto aqui que nós lemos de Mateus, não fala que Maria, em momento algum aqui, que Maria dialogou com José. Mas Maria, ela guardou em silêncio, com certeza, aquela situação. Mas José sabia que ela estava grávida. José deve ter ficado em profunda angústia psicológica com a viagem misteriosa da sua noiva Maria. E às vezes nós ficamos angustiados psicologicamente, mentalmente, diante de algumas situações que acontecem nas nossas vidas. E muitas vezes nós não sabemos como resolver. Com certeza José pode ter questionado, porque eu questionaria: por que viajou agora? Justamente que engravidou, sendo que o filho não é meu. Por quanto tempo vai ficar lá, na casa da sua prima Isabel? Por que o silêncio? Por que ela apareceu grávida? O que vão pensar as pessoas de Maria e de mim? Como ficará a sua reputação e a minha reputação? O que vão pensar de Maria? A mente de José perturbada. Perturbada significa perder o norte. Está desnorteado. Ele não consegue dormir, com certeza. A sua mente está em crise. Você já viu quando acontece algumas coisas assim com a gente? Porque tudo afeta aqui, meus queridos. Tudo que acontece conosco afeta aqui. Vamos continuar. As nossas dificuldades, os nossos problemas, às vezes, nos tiram o sono, como eu falei, nos tiram o apetite, não conseguimos desligar a nossa mente. Às vezes, a coisa que acontece conosco é tão grande, que mexe com a nossa mente de tal forma, que a gente perde o apetite. Perdemos o sono.
estou dirigindo, mas a minha mente está ligada no problema, na dificuldade que se instalou. A gente não consegue desligar a mente, porque a mente só fica naquilo. Eu imagino José diante daquela situação. Não conseguimos desligar a nossa mente, não conseguimos descansar, não conseguimos relaxar. Não conseguimos raciocinar direito. Estamos fazendo alguma coisa, mas a gente nem sabe. É tão automático que a gente está fazendo, que a nossa mente está lá, e alguém conversa conosco, puxa conversa, a gente está ali fazendo aquela coisa. Por quê? A nossa mente está ligada naquela situação. Eu fico imaginando José diante desse quadro que aconteceu na sua vida. O segundo ponto que eu gostaria de refletir com vocês, diante desse quadro na vida de José, com certeza, queridos e queridas, José, ele teve ali uma ansiedade infundada. Por que uma ansiedade infundada? Poderia ser uma ansiedade com fundamentos, sim. Mas, lendo o texto, para ele não sabia. Para ele era uma ansiedade que ele estava vivendo na sua vida, com fundamentos. Mas a sua ansiedade era infundada. José ficou com medo. Ainda que sua ansiedade fosse realmente fundada, o que ele pensou que poderia trazer a morte. Porque Maria estava condenada a ser apedrejada. Trouxe a libertação da morte. E ele não sabia disso. E às vezes, porque quando se instala alguma coisa, a nossa mente fica tão perturbada que causa ansiedade. A ansiedade, ela é boa. Porque se nós não tivéssemos ansiedade, nós faríamos muitas besteiras. A ansiedade coloca freio. Aonde que dá sudorese, não é? O coração ele dispara. E outras situações. A ansiedade ela é boa. Mas, às vezes, nós estamos vivendo uma situação por uma ansiedade infundada. Eu vou contar um caso para vocês aqui, de um fato que aconteceu comigo com a Regina. Nós somos num Carrefour Pampulha. Nessa época eu tinha carro. Lá os andares, não sei quantos andares que tem, os andares são iguais. Deixei o carro no andar de baixo. E entramos no supermercado, Carrefour, e voltamos. Quando eu voltei, eu vim no andar de cima. Quando eu bati o olho naquele lugar que eu tinha deixado o carro, porque os andares são parecidos, a ansiedade subiu no meu coração. Aí, Regina, roubaram o carro, misericórdia. Chama o segurança para mim. Aí foi lá, chamou o segurança veio. Eu deixei meu carro aqui, senhor. Levaram meu carro. O carro não está aqui não. Aí ele falou assim, você já olhou no andar de baixo? Eu disse, não. Eu vou lá olhar. Cheguei lá, o carro estava lá. Olha só, gerou uma ansiedade infundada. Não tinha fundamento. O carro estava lá. Porque eu pensei que eu estava tendo uma ansiedade com fundamento. Roubaram o meu carro. Mas o carro estava no andar de baixo. Então, com certeza, às vezes, nós somos acometidos por uma ansiedade exacerbada, além do normal. E adoecemos, e muitas vezes não tem fundamento para aquela ansiedade estar além do normal. Só que José não sabia disso. Quando nós passamos por isso, nós precisamos de uma intervenção que vem dos céus. Maria não seria apedrejada, sua reputação não seria destruída. José não sabia disso. Nem seu casamento com José estaria acabado. José não sabia disso. O que José pensou que poderia ser a ruína no nome de Maria, na verdade, imortalizou o nome de Maria, o nome dela, pois nela se cumpriu a profecia. Aí no versículo 23, diz assim, 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel.
José não sabia. José é um personagem na história. E nós somos um personagem na história. Nós somos um personagem na história. Como eu estou vivenciando essa questão nessa história que é nos colocada? José estava sofrendo por algo oposto à verdade dos fatos. Foi o que eu e Regina nós sofremos naquele dia. Nós sofremos algo oposto à verdade dos fatos. Até o segurança chega e fala assim: você já olhou no andar de baixo? A sua posição era infundada, a posição de José era infundada. O que ele pensou que poderia arruinar a reputação de Maria entre os homens, isso a fez bendita entre as mulheres. Maria não é considerada bendita entre as mulheres? Ele sabia disso? Não. Ele não sabia disso. Terceiro ponto. São os temores quando acontecem algumas situações na nossa vida. São temores com fundamento ou infundados também. Se tem ansiedade, se no primeiro momento nós temos perturbações psicológicas, se no segundo nós temos ansiedades infundadas, nós podemos também ter temores infundados. O que é temores? Temores é medo e receio daquela situação que se instalou. Muitos dos nossos temores são infundados, pode até ter fundamento, alguns. Devemos substituir os nossos temores pela fé. Aí que entra a palavra de Deus e que entra o nosso papel como personagem e servos e servas do Senhor Jesus. Aquele que está lá fora vai entender? Não, isso é para a igreja, é para mim e para você. Entendermos isso e compreendermos isso. O medo é o oposto da fé. Aonde o medo chega, a fé, ela encolhe. Ela não tem ação. Tememos porque desviamos os olhos de Deus. Deixamos de olhar para a vida na perspectiva de Deus. Deixamos de confiar que Deus está no controle de tudo. Imagina o quadro, o cenário aqui. Se coloca no lugar de José. Se coloca no lugar de José, encontrando a sua mulher grávida. Sem uma explicação para aquilo. Sem o sujeito que fez aquilo. Sendo que ela estava prometida para ele. E principalmente numa lei que era olho por olho e dente por dente. Se coloca no lugar de José. Quarto e último ponto. Deus resolve os nossos medos. Olha o versículo de número 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É confiar em Deus. Quando a situação está lá nas nossas vidas, nós podemos às vezes ficar perturbados, nós podemos ter ansiedade exacerbada, podemos ter os nossos temores. Isso só vai acontecer se nós não estivermos em Deus. Aqui o texto fala que se José não recebesse essa revelação, o desfecho poderia ser outro. Mas o próprio Deus, ele se encarrega de trazer paz no coração de José. Tem um sonho, Deus usa sonho, Deus usa a palavra revelada, Deus usa o profeta, Deus usa um louvor, Deus usa a multiforme sabedoria para falar conosco, para trazer paz diante daquela situação. Porque Deus é assim. Então Deus resolve nossos medos. Diante das perturbações mentais, psicológicas, diante das ansiedades infundadas, dos temores infundados, Deus age. Está aí no versículo 20. Quando Deus resolve nossos medos, o nosso coração se dispõe a obedecer. Olha o versículo 24, versículo 25. Diz assim: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor,
e recebeu sua mulher. Versículo 25. Contudo, não a conheceu. Conheceu, teve relação sexual com ela. Enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O sonho pode vir, a revelação pode vir, mas o que nós vamos fazer com isso? José, o texto diz que ao despertar do sono, ele obedeceu aquele sonho que ele teve do anjo. Eu creio que você já deve ter algum sonho espiritual alguma vez. E vai ter sonho espiritual. O que eu faço com isso? O que eu estou fazendo com os sonhos espirituais de Deus? Sobre que assunto da sua vida Deus precisa lhe dizer? Não tenha medo. Qual área da sua vida Deus precisa dizer, não tenha medo? José estava com medo, com certeza. Mas veio um sonho de Deus. Deus é poderoso para encontrar você também nos seus medos. Da mesma forma que ele encontrou José. E transformar as suas angústias em motivo de celebração. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Vamos colocar de pé. Convido aqui a equipe de louvor. Quero deixar essa reflexão aqui para o nosso coração nessa noite, baseado na vida de José, principalmente José e Maria. O caos, pode ter certeza, ele se instalou nas nossas vidas, ou vai se instalar. Mas o que nós fazemos com isso? Qual é o momento de perturbação que você está passando? Qual a ansiedade infundada ou o temor infundado? Nesta noite, Deus quer resolver os seus medos. Vamos orar ao Senhor, antes dos irmãos aqui entoar um cântico. Eu não sei qual a sua situação, como você entrou aqui. Mas vamos orar. Deus amado, nós sabemos que não é fácil lidarmos com a vida, ó Deus, diante daquilo que nos é imposto pela própria vida, ó Deus, o qual nós estamos como personagem nela. Todos os dias podem surgir casos novos, situações diferentes, problemas diferentes, mas como, ó Deus amado, resolver? Precisamos esperar uma fala do Senhor. Precisamos, ó Deus, de uma revelação do Senhor. Precisamos encontrar na Tua palavra, Deus amado, aquela palavra que vai nos trazer alívio, libertação, que vai nos trazer um norte diante das situações. Ó Deus, olhando para a vida de José, diante de um quadro, de uma gravidez ali da sua esposa. Ó Deus amado, ou da sua preterida esposa. O que fazer? José, como homem justo, ele não difamou Maria. O texto diz que ele a deixou secretamente. E ele começou a ponderar, pensar, Senhor, questionar, matutar, por que daquela situação. Mas uma palavra do Senhor veio para José, através do sonho. O anjo lhe apareceu em sonho. Deus, aparece para minha irmã, aparece para meu irmão. Revela-se conforme a tua vontade e o teu querer na vida de cada um. Em nome de Jesus nesta noite. Para a glória do teu nome. Amém. E amém. Eu quero te convidar, dentro dessa palavra também, você que precisa de uma oração, uma unção para cura, faça uma fila. O irmão Wilson, rapidinho, né, irmão Wilson? Vê como é que está o seu microfone aí. Tá bom? O irmão Wilson estava com situação, ele não vai contar tudo, tá, irmão Wilson? Isso no outro momento. Mas olha só, pode fazer a fila? O irmão Wilson vai narrar uma situação que aconteceu com ele. Amém. Pastor Carlos. Irmãos, vão caminhando por a vida, é bom que vão ter fé. Só já resumindo. Eu estava caminhando para uma cirurgia no ombro. Eu sofri um acidente de moto e, segundo a ressonância magnética e a opinião de dois profissionais, eu tive rompimento total dos tendões do ombro direito. De fato, há 4 a 5 meses eu não podia fazer nenhum movimento com o braço. Eu perdi um movimento chamado manguito rotador. Então eu estava encaminhado para esse cirurgia. E na sexta-feira próxima, o cirurgião veio nisso a igreja orando, o advogado orando, os irmãos orando. E o cirurgião olhou e falou assim:
você não é paciente seguro. Naquela hora eu já glorifiquei o Senhor. Aí eu falei assim, e aí, doutor, eu vou te dar 20 sessões de fisioterapia e vai resolver. No encerramento da festa aqui, né, que foi no domingo, assim, aquele foi um curso inicial para mim, tá, irmão? O Senhor me encheu maravilhosamente. No final do culto, o irmão Rodrigo, eu contando para ele, o tio pelo qual eu participei, né, do louvor da cantata lá, vamos dizer assim, ele falou, eu falei para ele, irmão, então vamos orar. Você tem que fazer fisioterapia, o Senhor já te livrou da cirurgia, então vamos orar. Ele chamou para ele Ricardo e nós três oramos ao Senhor. Irmãos, ali na mesma hora, a gente veio aqui nesse altar, no final do culto, quando o pessoal já estava disperso, né, Ricardo, todo mundo andando para lá e para cá. O Senhor me curou. Na mesma hora, o Ricardo falou assim, irmão, eu só faço isso com todo mundo. Por que você não pediu antes com o braço? Aí eu ia mais de 4 vezes, eu levantava o braço, eu levantei e fiz isso que eu estou fazendo. Dos lados, para trás, quando o lutador voltou, o Senhor Deus cura. Amém. Amém. Isso foi agora, domingo da cantata. Ele não podia fazer isso aqui, ó. Agora é fácil, levanta o braço isso, aí, em nome de Jesus. Aí, olha só. Jesus opera, Jesus manifesta. Vamos glorificar a Deus com as nossas palmas? E nós vamos te ungir em nome de Jesus.
Aleluia, Deus. Ó Deus, tu és santo. Aleluia. Pode continuar devagarzinho. Isso. Aleluia. Você que está na campanha Quem Planta Colhe, pega o seu envelope. Você que quer entrar na campanha Planta Colhe, nós vamos orar. Nós vamos interceder. E logo após nós vamos entoar esse cântico. Aleluia. Eu creio que Deus pode operar em nome de Jesus nesta noite. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar aqui, ó Deus, a nossa campanha Quem Planta Colhe diante da tua presença. Abençoa, Deus amado, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que está nesse elo, nessa campanha. Ó Deus amado, nós queremos apresentar diante da tua presença, Pai, nesta noite, diante do Senhor. Contempla, Deus, contempla, Deus, contempla, em nome de Jesus, que nós possamos subir aqui para testemunhar daquilo que o Senhor tem realizado e operado, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, essa campanha Quem Planta Colhe. Por isso, ó Deus, eu coloco cada envelope, cada pedido, cada necessidade diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Tiago e Maiara, vocês vão dar o testemunho depois? Vão depois, né? Então tá bom, é só marcar um dia. A Maiara mais o Tiago já tem uma bênção para contar da campanha aqui em Pretacora. E eu faço parte porque eu também coloquei na campanha aqui em Pretacora. E aí foi respondido. Pastor Carlos, por gentileza. Irmãos e irmãs, pastor Sanzo pediu para avisar que houve um imprevisto e ele não pôde estar aqui conosco nessa noite. Pastor Paulo, da mesma forma, pastor Paulo ele estaria retornando hoje de férias, mas ele foi acometido de ontem para hoje de uma gripe forte e ele está tomando alguns medicamentos, pediu para avisar os irmãos. Então eu gostaria que o pastor Carlos vai nos pedir com a bênção apostólica. Muito obrigado a cada um de vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pastor Carlos, abençoe o pastor Paulo na área da saúde, abençoe a Aline, esposa do Igor, ela ganhou neném. Está de quantas semanas já? Ganhou neném? Fez um mês, ganhou neném. Ela pediu oração para que a igreja orasse, tá? O Senhor ore. E despedindo com a bênção apostólica. Final de semana, agora, culto da mocidade, domingo pela manhã. Não haverá escola bíblica dominical para crianças, mas de adultos, jovens e infantil haverá. À noite tem um culto normal de celebração, tá bom? Dia dos Pais na direção dos jovens. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse tempo precioso na tua presença, Senhor. Muito obrigado, porque de fato, Pai, a tua graça, ela é melhor do que a vida, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por tudo quanto vimos e ouvimos nessa noite, por tudo, ó Deus, quanto tivemos a oportunidade de realizar nesta casa, que é chamada casa de oração para todos os povos, Pai. Muito obrigado. Nessa oportunidade, Pai, nós queremos interceder e orar pela vida do pastor Paulo, Senhor. Ó Deus, visita teu servo nesse momento, Pai, com graça. Visita o teu filho, Pai, com fortalecimento, ó Deus, renovando, Pai, as suas forças físicas, ó Pai, mentais, espirituais, ó Pai, para o louvor da tua glória, Pai. Fortalece o teu servo, que a tua graça possa alcançá-lo em toda a sua necessidade, segundo a tua misericórdia, Senhor. Deus, eu oro também pela vida da Aline, Senhor. Ó Deus, que a tua filha seja visitada nesse instante, com graça abundante, com fortalecimento também, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua graça possa alcançá-la de forma maravilhosa, Senhor. E que ela, Pai, reconstitua, ó Deus, todas as suas energias, ó Deus, espirituais, emocionais e físicas, para o louvor do teu nome, ó Pai. Leva-nos em paz, ó Pai. Permita que tenhamos um restante de noite, um restante de semana, um fim de semana na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo quanto fizermos na tua casa nesse fim de semana, seja de graça, seja de bênção, seja de edificação e acima de tudo, ó Pai, de glorificação ao teu nome. Nós pedimos, ó Pai, tudo isso com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Agora que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus o Pai, a comunhão, as consolações e o dom do Espírito Santo, e seja com todo o povo de Deus e com cada um dos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.